Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. E nessa videoaula, nós iremos terminar o quarto bimestre. Temos que fazer esse quarto bimestre bem rápido porque nosso ano letivo já está acabando. E qual é a matéria que nós iremos aprender nesse quarto bimestre? É a quantidade de movimento. Bem, o que vinha a ser a quantidade de movimento? Primeiro que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, conforme vocês podem ver aqui. O que isso significa? Significa que ela possui módulo, direção e sentido. Mas a gente falando isso, talvez vocês não entendam direito. O que vinha a ser módulo, direção e sentido? Isso tudo já foi explicado para vocês no segundo bimestre, quando a gente falou das leis de Newton. Mas, para quem não lembra, módulo é um valor numérico. Direção é o caminho em que o corpo está indo. Agora, se ele está indo para cima ou para baixo, é o sentido daquele caminho, tá? Direção é mais ou menos como se fosse assim: horizontal, vertical, diagonal. Só que repare quando eu falo, por exemplo, na vertical, eu não falo se é vertical para cima ou vertical para baixo. Vertical é somente a direção. Ah, mas eu quero saber se é para baixo ou para cima. Aí é o sentido daquela direção. Então, se eu falo vertical, direção, para cima, é o sentido daquela direção. Sentido para cima. Então, vocês já sabem o que é uma grandeza vetorial. Então, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ou seja, eu tenho que sempre buscar o valor dela e para onde ela aponta. E qual é a fórmula dessa grandeza? Está aqui. Q igual a mv. O que isso significa? Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Repare o seguinte: massa não é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar. Como assim, professor? O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que só possui valor. Por exemplo, quando eu falo qual é a sua massa, você diz que é 60 quilos. Eu não pergunto, você é 60 quilos para a direita? 60 quilos para a esquerda? 60 quilos para baixo? Você não pergunta isso. Pergunta quando você pergunta qual é a sua massa, ou vulgarmente peso. Você não pergunta se sua massa de 60 quilos é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Não faz sentido isso. Então, massa só tem valor. Mas velocidade não. Velocidade tem valor em sentido. Então, a quantidade de movimento segue o sentido da velocidade. Então, se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento também será para a direita. Agora, mas o que significa quantidade de movimento? Você pode pensar mais ou menos da seguinte forma: um fusquinha andando a 60 km por hora. Vamos até desenhar aqui então. Está aqui. Fusquinha é o nosso círculo. Ele está a 60 km por hora. E agora você tem um caminhão gigantão, aquele cegonha mesmo, também andando a 60 km por hora. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual desses dois automóveis é mais difícil de parar o movimento dele? Qual desses automóveis é mais difícil de parar o movimento deles? Pensaram nessa pergunta que eu acabei de fazer? Então, se vocês responderam que é muito mais difícil parar o fusquinha, vocês estão errados. Porque os dois têm a mesma velocidade, correto? Mas quem tem mais massa é o caminhão. O caminhão tem uma massa muito maior do que a massa do fusquinha. Então é óbvio que o caminhão é muito mais difícil de você parar o movimento dele. Tanto que o freio dos caminhões até explode algumas vezes. Precisam de um desvio na pista para poder parar o seu movimento. Tem pistas feitas até para isso. Agora, então, vocês começam a entender um pouquinho mais sobre o que é a quantidade de movimento. É aquele valor numérico que o objeto tem, que cada vez que ele é maior, vai dificultar mais ainda com que ele pare o seu movimento. Seria isso mais ou menos a quantidade de movimento. Vocês podem perceber pela fórmula que quantidade de movimento é muito parecido com a fórmula da segunda lei de Newton. Vamos dar uma olhadinha nas duas. Vamos lá, olha.
Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Força é massa vezes aceleração. Qual é a única diferença entre os dois? É essa parte aqui. Um é velocidade e outro é aceleração. Então a gente pode, de certa forma, manipular a quantidade de movimento para ela se encaixar dentro das leis de Newton. E aí a gente vai começar a ver um outro tipo de grandeza, que é a grandeza que a gente vai chamar de impulso. O impulso da força. E ela vem logo aqui no teorema do impulso. Ora, o impulso de uma força, ela é dado também como uma grandeza vetorial, e ela é, conforme vocês podem ver aqui, força vezes tempo. Ou seja, o impulso é uma força aplicada em um determinado tempo num objeto. Então a gente tem mais uma formulazinha aqui, ó. Impulso é igual a força vezes o tempo. Repare então que a gente já está começando a ver mais ou menos uma certa semelhança entre essas três fórmulas aí, olha. Agora a gente tem força aqui, e no teorema do impulso também tem uma força, correto? Vamos rapidamente fazer uma substituição que não seria de fato correta, mas é só para vocês verem como que uma coisa se transforma na outra. Por exemplo, o que é força? Massa vezes aceleração. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou escrever, ao invés de esse F, eu vou escrever massa vezes aceleração. E, é claro, vezes o tempo. Vamos lembrar da fórmula da aceleração? A aceleração, então, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou variação da velocidade pelo tempo. Tanto faz se você começa a chamar o tempo inicial como zero. Então, vamos substituir aqui, olha, nesse Azinho que está aqui. Impulso é igual a massa vezes variação da velocidade sobre o tempo, continuando aqui, vezes o tempo. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, eu posso cortar. Então, o que nos diz o impulso? O impulso, massa, vezes a variação da velocidade. Mas o que é variação de alguma coisa? Estão lembrados? Variação de qualquer coisa é aquela coisa final, menos aquela coisa inicial. Vamos escrever aqui rapidinho, então. No lugar de ΔV, vamos escrever justamente isso aqui. Então, a gente vai ter que impulso é igual a massa, vezes, abre parênteses, velocidade menos velocidade inicial. Aplica-se a distributiva, a massa vai multiplicar pelas duas, e a gente vai ter, então, que impulso é igual a massa vezes velocidade, menos massa vezes velocidade inicial. Mas que é massa vezes velocidade? Massa vezes velocidade, que grandeza que é? Quantidade de movimento. Então, vamos colocar lá? Ao invés de escrever massa vezes velocidade, vamos escrever aqui, então, quantidade de movimento final, né? Porque é velocidade final. E aqui, quantidade de movimento inicial. Então, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou, se vocês preferirem escrever, impulso é a variação da quantidade de movimento, porque variação de qualquer coisa é aquela coisa final menos inicial. Mas o que importa é vocês perceberem isso aqui. Então, a gente começa a verificar que quantidade de movimento, mesmo sendo massa vezes velocidade, igual a gente pode ver nessa fórmula aqui, a gente pode também tratar ela dentro das três leis de Newton. E aí vai surgir uma outra coisa muito mais interessante. A quantidade de movimento é uma grandeza que ela se conserva, igual a energia se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento de todos os objetos de um sistema se mantém igual no passar do tempo. Não importa se a quantidade de movimento de um corpinho ou outro muda, mas o total se mantém o mesmo. Vou explicar isso melhor para vocês agora no próximo quadro. Vou fazer um sistema simples para vocês observarem, tá? Então, aqui eu tenho um sistema, tá? Esse círculo gigante, que ele vai ter dois corpos lá dentro. Um sistema é quantidade de corpos que eu queira que tenha, tá? Então, eu peguei dois corpos e vou dizer que aqueles dois corpos é o meu sistema. E eu digo que a quantidade de movimento do corpo A, só vou colocar números aqui para não embolar vocês, tá? Não vou colocar as unidades medidas ainda.
vale 10. E a quantidade de movimento do corpo B vale 5. Aí eu pergunto para vocês, então, qual é a quantidade de movimento total desse sistema? É 15. É só a gente somar. 10 mais 5, 15. 15. Só que, ao passar do tempo, vou colocar uma setinha aqui, indicando que o tempo está passando, o tempo está mudando. Então, durante a passagem do tempo, os corpos A e B foram mudando a velocidade dele. Só que foram mudando a velocidade dele de forma proporcional a manter a quantidade de movimento igual. Ou seja, a quantidade de movimento depois de qualquer certo tempo tem que continuar o mesmo valor, 15. Não pode mudar, mesmo que haja alteração na quantidade de movimento de cada corpo daquele sistema. Então, vamos supor que a quantidade de movimento do corpo A tenha mudado para 7. Vocês sabem me responder rapidamente qual é a quantidade de movimento do corpo B? Por quê? Porque tem que continuar dando 15. E aí, tem que ser então 8. 7 mais 8, 15. É isso que é a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento de cada corpo dentro daquele sistema pode mudar, conforme a gente viu no corpo A, mudou de 10 para 7. E no corpo B, mudou de 5 para 8. Mas a soma de todo mundo tem que continuar sempre a mesma. E isso se dá no nosso mundo, a conservação da quantidade de movimento, e tem que haver para a física estar correta no nosso universo. Como que a gente expressa matematicamente a conservação da quantidade de movimento? A gente expressa através dessa equação aqui. Esse símbolo, provavelmente vocês já viram falar sobre ele. Esse símbolo aqui, ele se chama somatório. Ou seja, ele vai somar todos os termos do sistema. Nesse caso, eu quero que ele some o quê? Eu quero que ele some a quantidade de movimento de todos os termos daquele sistema. Só que é na parte inicial, e eu disse que ele tem que ser igual a quê? Na parte final, o mesmo somatório da quantidade de movimento daquele sistema na parte final, ou seja, depois de um certo tempo. Então, esta é a nossa equação base que a gente vai se basear para fazer os nossos exercícios. E vocês vão perceber que isso aqui, na verdade, nada mais é do que a terceira lei de Newton, por incrível que pareça. Porque a terceira lei de Newton, a gente não diz que quando um corpo A faz uma força sobre o corpo B faz uma força sobre o corpo A, correto? Mas se faz uma força, é porque ambos podem começar a se movimentar em direções opostas. E se vão se movimentar porque tem velocidade. E como a gente descobre essa velocidade? Que a gente percebeu isso da terceira lei de Newton? Através disso aqui, da conservação da quantidade de movimento. Então aqui está explicado de forma bem rápida, resumida e mais prática, toda a apostila desse quarto bimestre. Ela é bem pouquinho mesmo. E na próxima semana a gente também só vai ter mais um vídeo que eu vou resolver pelo menos 3 exercícios daquela nossa apostila de exercícios. E aí a gente acaba o nosso bimestre. Tudo bem então com vocês? Estudem, leiam novamente a apostila, que ela é pequena, façam logo os exercícios, tentem realmente fazer, porque vocês sabem que eu vou pedir isso depois para vocês. Tudo bem? Se cuidem, fiquem em paz e até mais.